Nos próximos capítulos da novela Quando Me Apaixono, tudo começa logo depois que a Roberta, com a falsidade da gota serena ali, ela chega na Regina e começa a pedir a ela que lhe ajude, que se tem uma pessoa nesse mundo que pode ajudar ela, é a sua mãezinha. A Regina então pergunta a ela o que é que ela quer que ela entenda, porque o Germano é um homem casado e ele tem uma família, né? A Roberta diz que sabe disso, mas que ela se apaixonou por ele e que ela sabe muito bem que os corações não entende as razões. Regina fica calada, então a Roberta dá uma cutucada na Regina e diz, perguntando na realidade a ela, se não aconteceu isso com ela quando ela se apaixonou pelo pai dela. Regina fica calada e a Roberta diz que agora ela pode jurar mais do que nunca, agora ela sim consegue entender ela. A Roberta continua dizendo, enquanto a Regina fica calada, que agora ela consegue entender ela porque aconteceu a mesma coisa com ela e que as coisas foram acontecendo sem ela, sem ao menos se dar de conta. Roberta continua dizendo que ela se apaixonou por ele sem nem se importar que ele tinha uma mulher e um filho e que além de tudo ele mesmo disse pra ela que ele iria se divorciar. Só que nesse momento o Gonçalo vai passando ali, olha. Pessoal, antes de dar continuidade aqui, deixa eu fazer apenas uma pergunta pra vocês. Mais à frente eu vou mostrar pra vocês que a Regina vai se declarar pra Renata e mostrar que ela de fato é sua filha. E pra você, na sua opinião, qual nota essa cena merece? De 1 a 10, coloca aí a tua nota nos comentários. E eu vi pessoas dizendo aí que a melhor filha ali pra Regina de fato ia ser a Roberta, mas eu acredito que não tem pra onde correr, que a filha da Regina tem que ser a Renata. E você, na sua opinião, deixa a tua opinião aí que eu quero também saber a tua opinião e queria saber também de onde que você nos assiste. Então deixa aí o teu nome e a cidade de onde você nos escuta e também não esquece de se inscrever em nosso canal para não perder nada de novo que ainda virá nos próximos capítulos da novela Quando Me Apaixono. O Gonçalo então se aproxima, chama logo pela Roberta, virado no tetel ali, porque ele já sabe de toda a verdade que ela não é a filha da Regina e que sim a Renata quem é. Então a Regina diz a ele que antes de que ele fale qualquer coisa ali, ela precisa que ele escute ela antes. Ele diz que está tudo bem e pergunta a ela do que se trata, mas fica com a cara ali revoltada olhando para Roberta. A Regina então começa a dizer que a Roberta já explicou para ela o que aconteceu entre ela e o Germano, e vocês observam a cara da Roberta aí, fica de costas sem olhar para eles, mas ela continua ali, sorrindo. A Regina diz que acredita que eles dois deveriam entender ela, porque além de tudo, essa mesma coisa que está acontecendo com a Roberta, aconteceu com eles dois quando eles dois se apaixonaram. A Roberta continua sorrindo. A Roberta então toma a frente ali e diz que não queria aceitar, mas que ele foi se aproximando dela com o pretexto de que iria trabalhar e que ela foi se envolvendo, mas quando ela se deu de conta já estava apaixonada por ele. Roberta então ali com a falsidade da gota, como eu já disse aqui, ela querendo até chorar, mas na realidade por dentro ela tá sorrindo e diz que não sabia de forma nenhuma que o contrato que eles iam assinar, esse contrato não existia. Ele fica calado olhando revoltado para ela e ela continua dizendo que ela soube de tudo isso só quando chegou lá naquela casa de campo. O Gonçalo diz que está bem para ela, que tudo bem, que ele, o Germano, é um homem de experiência e que até aí ele entende. Gonçalo continua dizendo que ele é um homem mais velho do que ela, de que a Roberta, e é um velho lobo experiente. Roberta fica calada e Gonçalo continua dizendo que o Germano poderia sim envolver ela facilmente. A Roberta então, se fazendo de coitadinha, pergunta se ele então acreditam nela e perdoa ela. A Regina então, por sua vez, ela diz que sim, Roberta, nós te perdoamos. Só que o Gonçalo fica calado. O Gonçalo fica todo o tempo olhando para a Roberta logo depois que ele sabe de toda a verdade, e a Roberta continua com a falsidade dela ali, dizendo que obrigada mamãe, você não sabe o quanto que eu te amo, e faz igual ajuda e dá um beijo no rosto da Regina. A Roberta tenta até ir fazer a mesma coisa com o Gonçalo, só que ele não aceita e chama a Regina para que eles possam conversar a sós no escritório. Quando eles dois saem, a Roberta olha um pouco de lado e depois começa a sorrir, mas daqui a pouco a máscara dela vai cair. Ao entrar no escritório, a Regina vai logo dizendo que ele não acredita em nada que a Roberta disse, e ele diz que é exatamente isso, que ele não acredita em absolutamente nada que ela falou. Depois o Gonçalo revoltado diz que ele faça um grande favor e não
vinha comparar o grande amor deles dois ali com essa aventura que a Roberta teve ali com o Germano. A Regina diz que pelo menos no momento é muito importante pelo menos ela pensar que está indo tudo bem. Ele fica calado, revoltado, e ela diz que afinal de contas não encontraram a Josefina com ela, não é? Ele responde que não. A Regina diz que acredita que vai dar muito trabalho eles continuar fingindo ali que acredita nela, mas que eles não têm outra opção. Gonçalo responde a ela que é verdade, que ela tem toda a razão. Regina continua dizendo que além de tudo isso, a Renata já ligou e falou que já voltou para a capital e que encontraram o Saul. Ele fica calado e ela pergunta se ele pelo menos imagina, ele sabe quem está por trás do sumiço do Jerônimo. O Gonçalo fica ali encucado e pergunta quem. A Regina então vai logo direto e responde para ele que é o Augusto Duran. Nesse momento a Roberta liga para Josefina. Quando ela diz alô, ela diz: então pelo visto você me ouviu, né, mamãezinha, e você correu para o terraço. A Josefina diz a ela que sim, porque acreditava que lá eles não iriam encontrar ela, e depois pergunta a Roberta o que foi que aconteceu e por que eles vieram com a polícia. A Roberta diz que já sabe quem foi que viu elas da última vez e fala que foi a idiota da Paulina. Roberta continua dizendo que aquela empregada maldita foi ela quem foi dizer para Regina. A Josefina diz que elas têm que tomar muito cuidado porque ninguém pode saber que elas duas estão em contato. A Roberta diz que sim, que sabe disso e que por esse motivo ela negou tudo para o pai dela. A Josefina chama ela de filhinha e diz que ela fez muito bem fazendo isso, e a Roberta depois pergunta se ela já saiu do apartamento. A Josefina diz a ela que não, que ainda não, e que ela não consegue perceber que o lugar mais seguro é aquele que eles já revistaram. Depois ela vai logo ao ponto e pergunta para que ela diga logo a ela como é que foi. A Roberta diz que foi uma maravilha, que fez tudo como ela mandou e que foi tão fácil como tirar doce de uma criança. Josefina, por sua vez, ela apenas comemora e fica sorridente. Agora é quando vai acontecer a grande revelação, quando a Regina está à espera da Renata. Quando ela chega, ela já agradece ao pai e à Regina por ele estar ali ao lado dela, e logo depois pergunta a eles que eles não teriam algo mais importante para fazer, como por exemplo, procurar saber onde que está o Jerônimo. Eles ficam olhando para ela sorridente, e a Renata logo se encabula e pergunta a eles dois o que foi que aconteceu, que eles estão olhando assim, o que foi que houve, porque eles estão muito estranhos. A Regina pulando de alegria ali, mas ela não pode ainda demonstrar, mas pergunta apenas a ela como que ela está se sentindo. Ela diz: ué, eu estou muito preocupada, e que o Saul acabou fugindo, deixou ela muito preocupada com tudo isso, mas que pelo menos ela já sabe tudo o que aconteceu com o Jerônimo, né? Eles continuam calados, olhando para ela, e ela fica se encabulando ainda mais e pergunta se eles estão assim, conseguiram falar com o investigador, e pergunta se eles têm novidades. O Gonçalo diz a ela que não, que por enquanto nada ainda, filha. A Regina, sorridente, até querendo chorar, ela diz, mas mesmo assim eles conseguiram descobrir outra coisa. Ela fica calada, zoiuda, e a Regina continua dizendo que é algo muito importante que tem a ver com elas duas. A Renata, ela começa a ficar como se fosse triste ali, perguntando o que foi que aconteceu, o que foi que ela fez, o que foi que houve. Regina começa a chorar, e a Renata pede que por favor que ela não chore, e pergunta novamente o que foi que houve e por que ela está assim. Regina não sabe se chora, não sabe se sorri de alegria, e a Renata pergunta o porquê que ela está ali olhando assim, e a Regina pergunta ali olhando assim como. A Renata diz que ela tá olhando assim como ela sempre olha, mas fica um pouquinho calada e pede desculpas e fala que está um pouco sensível. Regina fica sorridente, e a Renata continua dizendo que acredita que está muito sensível é por causa da gravidez. Só que é aí quando a Renata abre a boca para pedir a ela novamente que ela não chore, porque ela está começando a se lembrar da sua infância. Só que a cada pensamento que vem na cabeça da Renata, ela começa a passar uns flashes na sua cabeça. Igualmente nesse momento passa um flash quando o Roberto deu aquela correntinha tanto para Regina quanto para Renata. A Renata diz que ela está fazendo ela pensar em muitas coisas estranhas ali, que um monte de flashback tá vindo na mente dela, como por exemplo se lembrar da mãe dela, a dona Carla. A Renata fica encabulada, não sabe nem o que falar para Regina, e pede ela que por favor que ela não chore, que as coisas estão começando a ficar muito estranhas. A Regina pede a ela que ela não fique assim, porque não tem nada de estranho, porque os olhos da alma ele nunca se engana. O Gonçalo também fica muito sorridente, e a Regina continua dizendo que as lembranças que ela tem, todas essas lembranças são de fato verdadeiras.
ela fala que a mãe dela, o Roberto, tudo ali é tudo verdadeiro. Renata fica encabulada e a Regina continua dizendo que todos ali, ela, a Regina, sua mãe, o Roberto, estavam felizes nessa festa como uma família verdadeira que elas eram. A Renata se encabula a cada palavra que ela diz e pergunta como assim uma família feliz que a gente era. Então o Gonçalo entra na jogada e diz a ela que o Isidro conseguiu descobrir que a Regina, a filha que ela procurava durante todo esse tempo aí, não era a Roberta. A Regina então entra na jogada também e diz que a filha dela, a que ela procurou durante todos esses anos e que a partir de agora não existe mais nenhuma dúvida porque ela sabe quem é. Renata fica calada, não consegue responder nada e a Regina diz que a filha dela, que ela esperou por todos esses anos, é você, Renata, é você, meu amor. É isso aí, pessoal. E você ficou feliz com essa cena? Porque pra mim é uma das cenas mais bonitas que vai acontecer ainda em Quando Me Apaixono. Se você gostou, deixa aí o teu gostei. Não se esquece que todos os dias, assim que terminar Quando Me Apaixono, teremos vídeos novos de tudo que ainda vai acontecer na sua novela preferida. Agradecemos a presença de cada um de vocês. Um grande abraço e até a próxima.